Esse evento ocorre já e comemoramos hoje a 9ª edição. Já trouxemos uma chefe de cozinha, proprietária de um restaurante, um atleta de pôquer, um atleta de jiu-jitsu, um atleta de automobilismo, uma promotora de justiça, quem mais? Uma escritora e jornalista, uma consultora financeira. E hoje o professor Joris, que tem muita experiência para passar, tem mais de 40 anos de prática, de estudo do método De Rose, com ênfase e especialização em treinamento para executivos e gestão do estresse, que é o tema principal de hoje. Então, boa noite, Joris, que é carinhosamente chamado pelos mais próximos de Jojó. Então, boa noite, Jojó. Boa noite, um prazer estar aqui novamente em Curitiba e espero que nos divertamos muito nesse nosso bate-papo e na palestra que vem logo a seguir. Bom, então, antes de entrar no tema gestão do estresse, vamos falar um pouco da sua trajetória. Como que foi o início, Jojó, do seu desenvolvimento de estudo, de qualidade de vida, de alta performance? Em que ano que foi exatamente? Como que foi a circunstância e tudo que os pontos altos e histórias que você gostaria de compartilhar conosco? Tudo começou em 1976. Ninguém aqui era nascido. E eu era funcionário público federal e havia um amigo que me insistia que eu fosse conhecer o método De Rose, que eu fosse, e eu resistia. Aí um dia, assim, eu vou agora. Saí do trabalho e fui a pé, tudo em Floripa, tudo era muito pertinho, e aí adentrei uma rua, o nosso trabalho ficava no provincialato. Então, aí toquei na porta, abriu a porta uma senhorinha, toda vestida de... Naquela época se usava banlon. Isso existe, não existe mais, né? Banlon. Tem um outro produto. Ela estava com um colã de banlon branco, e aí, com um sorriso, e me deixou entrar. Quando eu entrei na sala, que não tem nada a ver com as salas que nós temos hoje, as nossas salas agregou muita tecnologia, né? Na verdade, eu digo que hoje as nossas salas de prática e as nossas escolas são um pedacinho do paraíso. Não era o paraíso exatamente naquele tempo, mas, para mim, foi o paraíso. Eu entrei, olhei e disse, este é o meu lugar. Eu nunca tinha entrado num lugar como aquele. E aí fiz a aula. Quando terminou a aula, eu fiz minha matrícula. Eu guardei durante muitos anos um recibo que era desse tamanhozinho. E eu era fumante. E aí, quando terminou a aula, eu peguei o último maço de cigarro, Minister, ainda existe? Não sei se existe. Joguei fora e nunca mais fumei. E ali começava uma trajetória que hoje, no ano que vem, vamos fazer 40 anos de método. É uma vida, né? É uma experiência muito bacana, muito divertida, de aprendizado constante e, na verdade, uma grande família. Nós somos uma grande família. Isso talvez seja o aspecto mais importante. Naquele período, nós estávamos todos começando. Eu comecei a praticar, aí me apaixonei pela prática, pelo método, e praticava todos os dias. E um dia, por algum motivo que ninguém sabe por quê, só apareceu eu para praticar. E aí a professora Dalva aproveitou, estava somente eu e ela, e senta aqui, Jorge, que eu vou conversar. E aí começou a contar um pouquinho da história dela, de onde ela tinha começado, que era Lages, e onde ela tinha conhecido o iniciador dela, que era um francês que já tinha falecido. E ela continuou falando. E daqui a pouco, isso era umas 7h30 da noite, e daqui a pouco se ouve, rebenta um trovão, patum! Levamos um susto. E a sensação que nós tínhamos é que o raio, não era o raio que os parta, mas era um raio encostadinho na porta da entrada da escola. E aí nós corremos para fora e o céu estava estrelado. Eu fiquei impressionado porque onde é que estão as nuvens e a chuva?
mas não tinha. E aí ela fechou a porta, meio assim, com uma cara um pouco estranha, e aí ela abriu. Naquela época tinha eletrola. Alguém sabe o que é isso? Eletrola. Aí ela abriu a eletrola, tinha um local que tinha uns livros, ela retirou um livro e senta, Jorge, que eu quero te apresentar um livro. E era a segunda edição do que hoje nós chamamos do tratado, a segunda edição escrita pelo Comendador de Rose. E aí e ela assim: eu estou entregando este livro porque o meu mestre acabou de emitir um sinal de que de alguma maneira você foi escolhido. Imagina meus olhos, desse tamanho, escolhido, né? Era bem assim. Mas ela, dentro das crenças dela, considerou que aquele era um sinal póstumo do seu iniciador. E foi uma história muito bacana. E assim, foi assim que a gente começou. Você é natural de Florianópolis mesmo? Sou manezinho, torcedor do Figueira. E quem for a Florianópolis pode visitar a Escola do Jores, que é a unidade Gama 10. Né? Temos lá somos 4 escolas em Floripa, 6 escolas no estado. E há quanto tempo que você preside a federação? Eu não lembro. É porque outro dia eu estava olhando os estatutos e olhei, mas 20 anos já faz. 20 anos já faz. Bom, Jores, e eu acompanho o seu trabalho há 15 anos, já fiz muitos cursos de diversos temas e você se especializou em algumas coisas. E um dos nichos de atuação foi a consultoria em empresas para executivo, para o pessoal que toma liderança dentro das organizações. Fala um pouco desse teu veio de atuação. Esse nicho de trabalho, ele começou com a necessidade, o nosso trabalho começou a ser reconhecido em Florianópolis, em Santa Catarina. Afinal de contas, naquele período, nós já fazíamos um trabalho diferenciado, único, e aí as empresas começaram a me chamar para saber o que é que eu tinha para que eu pudesse ajudá-los. E aí nós começamos um trabalho do método de Rose implantado nas empresas em 2 níveis. Um de colaboradores e outro de alta direção. O primeiro trabalho era um trabalho mais direcionado à gestão do estresse, que é o tema do livro e é o tema da palestra de hoje. E no outro nível já estávamos trabalhando na busca do alto desempenho, da alta performance, de maneira que as lideranças pudessem melhorar o desempenho das suas funções com uma redução de pressão e ao mesmo tempo mais desempenho. E esse trabalho se transcorreu durante quase 20 anos. São 40. Até 10 anos atrás ainda trabalhava alguma coisa. Hoje me dedico mais a escrever os livros, a dirigir a federação, e tem um time que não só na cidade de Florianópolis, não só no estado de Santa Catarina, não só no Brasil, mas onde houver uma escola do método de Rose, hoje todas as escolas do método de Rose oferecem um trabalho, tanto na área de qualidade de vida, quanto um trabalho de alta performance para a alta direção. Legal. Bom, o professor Jores veio a Curitiba para um ciclo de 4 atividades. A primeira é esta. Amanhã teremos um curso sobre respiração, daqui a pouco eu volto nesse tema. No domingo ele ministrará uma aula prática para os alunos mais graduados e instrutores das escolas, e à tarde ministrará um curso sobre condicionamentos, sobre hábitos e como construir novos hábitos. No curso de amanhã sobre respiração, chama a atenção pela eficácia do treinamento. É uma sequência de respiratórios com ênfase na expansão da capacidade pulmonar, algo que eu gosto de fazer, até porque eu comecei a praticar buscando isso pelos esportes. E você treinou por um tempo a campeã de apneia, Carol Meyer. Dizem que sim. Como ela não menciona, vamos dizer que talvez seja uma lenda. Na verdade é assim. Em 1979, em Floripa, eu considerei que era o momento de fazer um treinamento específico
que melhorasse, que aumentasse a capacidade respiratória e reeducasse a respiração. São duas coisas distintas. Reeducar a respiração é uma coisa, ensinar uma pessoa a utilizar a plenitude dos seus pulmões. Afinal de contas, temos quase 1 bilhão de alvéolos. Não tem por que não usá-los. O outro aspecto é aumentar a capacidade respiratória para além dos padrões da normalidade. Não chega a ser uma paranormalidade, mas as pessoas respiram muito aquém do que poderiam. Eu chamo de MR, miséria respiratória. As pessoas não respiram com a sua totalidade alveolar. E esse treinamento que nós vamos aplicar no sábado amanhã, modéstias favas, é um sucessinho. É impressionante o que um treinamento dessa natureza consegue incitar num praticante, mesmo aquele que nunca praticou, nem conhece o método, que queira aplicar o treinamento, ele é extraordinariamente eficaz. Muita gente, muitos mergulhadores nos procuram, muitos competidores da área de apneia nos procuram, muitos desportistas. O Guga, na época em competia, fazia esse tipo de treinamento com o Pedroca, que era instrutor do Guga Kirten, né? Guga, porque para nós ele é Guga, né? Pena que não torce pelo Figueira, torce pelo Avaí, mas ninguém é perfeito, né? E aí, sem dúvida nenhuma, por exemplo, essa semana nós recebemos uma aluna nova, fez lá os seus exames médicos, estava apta para praticar, e aí foi a primeira aula dela. E ela nunca tinha feito treinamento de respiração. Esse treinamento que nós vamos fazer amanhã. E o treinamento são 4 técnicas associadas, onde nós mensuramos a performance de cada um dos praticantes. E ela alcançou quase 3 minutos de apneia cheia, porque existe a apneia vazia. Não é padrão humano comum. As pessoas não fazem isso comumente. E ela regalava os olhos impressionada. Ela mesma batia palminhas para ela. Eu não sabia que eu conseguia, E aí, como ela conseguiu essa contagem, o outro, que era um pouquinho mais antigo, também teve uma performance melhor. E aí chegou a 140 segundos, também mais do que 2 minutos de apneia cheia. Mas eu tive casos de alunos que chegaram a 7 minutos de apneia cheia. Não é pouco. E tinha um que ficava fazendo apneia e rindo o tempo todo. O que você está rindo? E é porque por ele teria ido até 9, 10. Mas porque está iniciando agora. O treinamento realmente, mais uma vez, modéstias favas, é o ó do Borogodó. Ele é muito legal. Bom, Jujóia, antes de entrarmos no tema gestão do estresse, eu gostaria que você falasse um pouco da sua empreitada como pintor. Pois, só um pouquinho, eu tive o prazer de ser presenteado neste ano, no mês de maio, com um dos quadros do Joris, que eu coloquei em casa. Então, divulga aí seu trabalho como pintor e um site, enfim, fala um pouco sobre isso. Hoje, inclusive, eu estava com a Fernanda e o Lauro, e aí recebi uma fotografia de uma pessoa que havia encomendado um trabalho a óleo e tinha colocado na sua casa, e estava muito bonito. E quando a gente faz um trabalho dele, a gente nunca está feliz com o que a gente faz. Eu olho para as obras e só acho defeitos. Não é, pode ser muito melhor. Mas aí as pessoas, eu amei, eu falava amei um monte de vezes. E aí tirou uma foto de longe. Eu achei muito legal. Se eu olhar de perto, eu vou ver um monte que para mim precisa melhorar. Mas não importa. As pessoas gostam. Eu não sei se elas gostam porque é do Jojó ou gostam porque a obra é boa mesmo. Mas de qualquer maneira, as pessoas gostam, encomendam e tal. E foi muito curioso, porque embora eu tenha ilustrado jornais e tenha sido um ilustrador diletante de livros durante muitos anos, empreitada como artista plástico começou há 3 anos atrás. E quero vos confessar que foi muito melhor, e os resultados de aceitação pública, de crítica e da própria venda, muito além do que eu imaginava que eu pudesse desfrutar. E continua. Tanto que esse ano nós vamos fazer uma outra experiência, similar à que foi do festival, cuja uma das obras está com você, chamado Eros, As Asas do Desejo. É um trabalho em PB, é muito bonito, mas enfim, tá para sair, estão faltando algumas coisas antes. E antes da palestra,
Tens mais uma pergunta? Eu queria pedir para você passar algum endereço virtual para o pessoal. www.blogdojojo.com. Lá tem as suas obras. Tem obras, tem os livros, tem textos, tem os cursos, as palestras, e daqui a pouco vão ter vídeos, graças ao meu amigo Nilson, que me citou a fazer vídeos. Agora eu vou fazer, não, porque como o objetivo da vida é causar inveja nas pessoas, então eu quero causar muita inveja no meu amigo Nilson, e vou fazer 30 vídeos. Aí ele vai morrer de inveja. Mas então pode falar o que você... Para encerrar, já que de qualquer maneira nós não estaríamos hoje aqui se não fosse a existência de um brasileiro, um filósofo, humanista, escritor, comendador, doutor, preceptor de Rose. E aí um dia nós estávamos num festival, um dos primeiros festivais do Método de Rose, e estávamos numa mesa, num grupo grande de instrutores, e estávamos conversando, perguntando o que era para cada um de nós o Método de Rose. E aí um dizia que era X, outro dizia que era Y, e isso entre muitas gargalhadas. E aí o comendador, como gosta muito de pessoas felizes, de atmosferas felizes, se aproximou da nossa mesa. Aí ficou todo mundo um pouco assim meio constrangido e tal. Aí um mais sapeca se dirigiu a ele: mestre, o que é o Método de Rose para você? Aí todo mundo se virou para ele. E nós estávamos era um festival, era a hora do almoço, nós estávamos com 500 pessoas, todas brincando, rindo, conversando, batendo papo e comendo a comidinha deliciosa que a gente oferece. E aí ele olhou um pouquinho, estendeu a visão por todo aquele salão e disse, aquele vozeirão, não sei se todos conhecem o vozeirão dele: Método de Rose é família. E isso talvez seja o aspecto mais bonito do nosso trabalho. Hoje eu estava com a Fernanda e o Lauro, e eles estavam comentando que eles são jovens, estão tornando-se agora empreendedores do método. Assim, Jojó, como é legal essa nossa família, que coisa bacana. A coisa mais bonita no Método de Rose é a oportunidade de estarmos em família, de sabermos que ela assim ainda fala, porque é muito legal, porque a gente vai em qualquer lugar, em qualquer país, e as pessoas são iguaizinhas a gente. Eu achei aquilo muito, eu comecei a dar gargalhada, porque como a gente está há muito tempo, a gente não tem essa percepção. Mas essa sensação de que seja onde estiver uma escola do Método de Rose, eu vou ter sempre, eu estarei na minha família. E isso é uma experiência que está crescendo no mundo inteiro. Nossa família hoje é planetária. E se por acaso algum dos presentes ainda não pratica o Método de Rose, venha para o Método de Rose. Você vai ter o Método de Rose, mais do que técnica e conceito, é uma experiência. É uma experiência incrível, extraordinária. Bom, eu vou, daqui a pouco eu volto. Antes eu gostaria de agradecer a presença de todos, convidados, alunos, instrutores. Hoje temos a presença de quase todos os diretores de escola. Então, vice-presidente da Federação do Método de Rose do Paraná, professor Nilson Andrade, professor Rogério Brant, Juliano Meneguzzi, então, Unidade Batel, Alto da 15, Champanhar, Luciano Gato da Unidade Bom Retiro. Então, obrigado pela presença de todos. Depois eu volto. Jóris, no final teremos uma demonstração de coreografia. E... Não, hoje não. Hoje a Samurai, o gato, apresentará. E ele é manezinho da ilha, né? Queres tomar Sprite Light latinha ou água com gás? Então tá. Fiquem com o professor Jóris com o tema Gestão do Estresse. Bom, nosso bate-papo, será que eu consigo sentar aqui? Atrapalha? Não, eu vou ficar em pé aqui agora. Vamos agora, durante mais ou menos, vamos ver se conseguimos conversar isso, trocar uma ideia durante, no máximo, aqui uns 40 minutos. Hoje a nossa conversa é sobre o estresse. Lembrando que isso é uma palestra que é diferente de um curso, de um workshop. Uma palestra tem, no máximo, duração de 1 hora. Por que 1 hora? Porque depois de 1 hora, a sua herança primata começa a sentir coceira.
começa a ficar cansado, quer outros tipos de estímulo. Então, palestra tem que ter no máximo 1 hora. Workshops, cursos, são mais extensos, tem intervalo, todo mundo pode tomar um chai, pode beber uma água, enfim. Então, em menos de 1 hora, nós vamos terminar a palestra em respeito à sua herança primária. Tá? Muito bem. Oferecimento, afinal de contas, hoje nós todos estamos aqui, poderíamos estar agora assistindo Babilônia. E optamos por estar aqui porque o método DeRose existe. Mas ele só existe porque um homem, um brasileiro, tomou a decisão há mais de 50 anos atrás de mudar a si para mudar o mundo. E através das mudanças que ele realizou em si, inspirou milhares de pessoas no mundo inteiro, muitas das quais se encontram aqui hoje. Sem ele, o Comendador DeRose, nós não estaríamos aqui com certeza. Então fica o meu agradecimento, que eu tenho certeza que não é meu, mas de todos os diretores, instrutores das escolas do Método DeRose do estado, da cidade de Curitiba, assim como todos os praticantes. Segundo o oferecimento às escolas do Método DeRose de Curitiba, que estão aqui presentes com todos os seus diretores, pelo trabalho incrível e integrado de alto desempenho que realizam de difusão, de propagação da nossa proposta cultural, assim como o trabalho realizado na intimidade no interior das escolas, com um perfil de público espetacular. A gente só pode, hoje, o trabalho realizado pelas escolas do Método DeRose em Curitiba é um exemplo e uma referência não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. A FINAC, está certo a maneira como está escrito ali? Que nos recebe em sua casa para que nós possamos desfrutar desses momentos de convivência e aprimoramento e troca de ideias. E a Charlie Parker. Todas as vezes que realizamos uma palestra, um curso, fazemos uma homenagem a uma pessoa que tenha contribuído de alguma maneira para a melhoria do ser humano, para a melhoria da sociedade, ou contribuído de alguma forma para as artes, para as ciências, enfim. E eu sou um apaixonado pelo jazz. Jazz foi a melhor invenção do século XX, na minha humilde opinião, é claro. E Charlie Parker foi um dos grandes ícones do jazz, na minha opinião. Inclusive nós temos um curso sobre jazz, de degustação de 5 horas, contando a história do jazz. E ao estudar com mais profundidade o jazz, para mim, há 3 ícones importantes. Louis Armstrong, que é o grande percussor, Charlie Parker, que recriou o jazz através do bebop, e Miles Davis. Esses 3 são os maiores ícones. Há controvérsias, mas esse é apenas o meu ponto de vista. E se você não conhece, pesquise, olhe, ouça, porque o bebop é uma música muito, muito feliz, muito... Ele não era um homem tão feliz, mas a música que ele fazia era uma música felicíssima. Ele é uma música perfeitinha para você acordar. É uma música muito para cima. E até porque, junto com ele, o outro grande precursor do bebop, que é Dizzy Gillespie, que foi um homem feliz por toda a sua... Esse era feliz. Mas os dois quebraram os paradigmas do jazz que se fazia até então por um outro patamar. E depois veio o grande Miles Davis, que simplesmente esteve à frente de 6 movimentos musicais do século XX. Conhecendo mais Miles Davis, eu conheço uma frase que eu acho muito bonitinha. Deus era negro e eu não sabia. Por que estamos aqui? Por que os diretores das escolas do Método DeRose de Curitiba estão aqui? Por que os empreendedores estão aqui? Por que você que é aluno está aqui? Porque nós acreditamos que podemos fazer o mundo um lugar melhor para se viver. Não é possível viver sem sonho. Não é possível viver sem ideal. Quando a nossa vida não tem sonho, não tem ideal, não tem esperança, a nossa vida fica muito chã, fica muito pobre, fica muito descolorida, fica PB. Então, o grande motivo que nos traz a compartilhar esse evento tão bonito que está sendo organizado é porque acreditamos profundamente que podemos mudar o mundo, que podemos torná-lo melhor a partir das mudanças que cada um de nós realize em si. Praticantes, instrutores, escolas do Método DeRose,
são epicentros de transformação permanente. Estamos o tempo todo aprendendo e mudando pelo aprendizado. E eu espero que cada um de nós possa todos os dias continuar se aprimorando e inspirando outras pessoas, pois através da inspiração é que nós podemos mudar o mundo, pois ao inspirarmos outras pessoas, elas começam a imitar-nos e adotando os hábitos, os excelentes hábitos de qualidade de vida, de alto desempenho, que é característico das pessoas que praticam, que convivem, que curtem, que desfrutem a nossa proposta cultural. Um outro aspecto importante, uma frase de Saramago que eu amo, esse desenho não é meu. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do mundo. Todas as vezes que alguém vem apresentar a palestra, ele vem apresentar seus pontos de vista. Mas você tem os seus. E não é o Jojozinho, que é este aqui, que quer, intenciona, ambiciona impor os seus pontos de vista a você, ao contrário. Então, que cada um de nós possa manter seus pontos de vista. Quando eles forem ao encontro do outro, ótimo. Quando houver uma confrontação, fique com os seus pontos de vista, porque eles o trouxeram até aqui. Nós não viemos aqui para criar polêmica. Combinado? Então, let's get figurantes. A Prefeitura de São Paulo, já em 1990, tinha um programa de aprimoramento de informações de mortalidade da Prefeitura de São Paulo. E naquele ano foram identificados quase 15 mil óbitos, sendo que 32% foram causados por problemas de doenças coronarianas. E o programa identificou que o principal responsável pelos derrames e infartos tinha sido o estresse. Por isso, o estresse é fonte de estudo permanente, no sentido de o que é que cada um de nós pode fazer, o que é que os estudiosos podem fazer, o que é que a medicina, a biologia, a neurociência pode fazer para que nós possamos ter mais qualidade de vida e gerenciar melhor este vilão do século XXI. Quem criou o termo foi um biólogo canadense chamado Hans Selye. O Hans Selye fazia pesquisa com camundongos em laboratório, aplicando sobre eles vários tipos de situações de ameaça. E ao aplicar essas situações diversas sobre os camundonguinhos, ele percebia que alguns morriam, alguns infartavam, alguns adoeciam, alguns ficavam agressivos, alguns deprimiam. E ele tentou encontrar na biologia algo que pudesse nominar o que acontecia com os camundongos. Não encontrou. Foi encontrá-lo na física de materiais, apontando o fenômeno no qual, quando uma estrutura molecular recebe um grau de pressão maior do que ele pode suportar, essa estrutura molecular entra em ruptura. E o nome dessa ruptura é estresse. Ele pegou o termo, pensou da física de material e meteu na biologia. E a definição mais conhecida de estresse é que estresse é a reação do nosso organismo quando as pressões colocadas sobre nós são maiores do que as que podemos metabolizar. Você deve observar que nós estamos utilizando a palavra estresse e a palavra pressão. Será que são sinônimas? Não são. Pressão é a totalidade de exigências colocadas sobre você. As contas que você tem para pagar, a relação que você tem com seu cônjuge, a relação que você tem com o trânsito de Curitiba, a relação que você tem no ambiente do trabalho, a relação que você tem com o seu próprio corpo, a quantidade de exigências colocadas sobre si, nós chamamos de pressão. E o estresse é a reação do seu organismo quando submetido a pressões inadequadas. São palavras-primas, mas não são palavras sinônimas. Inadequação. E aí nós vamos observar uma palavra muito interessante aqui, que nós vamos aprofundar já agora. Em 1967, dois cientistas da Universidade de Washington desenvolveram uma escala de avaliação de reajustamento social. E aí eu quero chamar a atenção para essa palavra, ajustamento. Ajustamento tem tudo a ver com estresse. Quanto mais ajustado você for à realidade,
mais feliz você é. Você pega o indivíduo A e o indivíduo B, mesma idade, nasceram na mesma rua, na mesma cidade, fizeram a mesma graduação, trabalham na mesma empresa, exercem as mesmas atividades. Um é feliz, o outro é absolutamente infeliz. Um está ajustado e o outro está desajustado. E o que é que eles pesquisavam aí? Eles queriam encontrar quais eram os eventos que poderiam colocar em ameaça e desajustamento os indivíduos. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas e identificaram 42 acontecimentos que promovem muita tensão na nossa vida e que exigem de nós um esforço enorme de reajustamento à realidade. Eu agora vou compartilhar com você alguns deles e vamos prestar atenção por uma coisa muito curiosa. Vamos lá? Morte do cônjuge, com a maior pontuação. Realmente, abaixo, no meu prédio, há muitos anos atrás, morava o seu Francisco e a dona Maria. Eram casados há 40 anos. Um dia o seu Francisco já tinha 87 anos, morreu. Um mês depois, a dona Maria faleceu também. Ela não suportou a realidade sem a presença do outro. E nós conhecemos, por exemplo, cães e animais domésticos que, quando o dono se vai, ele para de comer e morre logo depois, de saudade. Então, todos que já passaram por uma morte de uma pessoa querida, e não apenas o cônjuge, sabem o quanto para a maioria de nós é muito difícil voltarmos a ter uma vida normal, a estarmos totalmente ajustados e metabolizarmos aquela grande mudança que foi o desaparecimento de uma pessoa amada. Em segundo lugar, imbatível separação. Normalmente hoje, cada um de nós faz a experiência de 3 separações por vida. É ruim, mas poderia ser pior. Então, para quem já passou por uma ou duas, ou já a terceira, alguns estão na quarta, na quinta, mas vocês são a regra, sabe o quão dramático é a separação. É literalmente morrer em vida. Tanto que normalmente quando as pessoas separam, desaparece a libido. A pessoa fica em luto durante um período. É muito difícil e muito desafiador para nós nos reajustarmos a uma vida após uma separação. Depois vem prisão, doença ou acidente pessoal. E aí vem casamento. Que curioso. Casamento é uma coisa boa, em princípio. Então você vai casar com uma pessoa que você ama, que você quer compartilhar a sua vida, mas exige um grande nível de ajustamento. Porque imagina, se você passou a vida inteira solteiro ou solteiro, e um dia uma pessoa vai compartilhar a cama com você, nos primeiros meses deve ser realmente, mas que pessoa estranha. Isso eu descobri, inclusive, fica a dica. Se você está para casar, não case antes de fazer uma viagem de pelo menos 30 dias. Ninguém consegue enganar o outro depois de 30 dias, gente. Você vai saber com quem você casou. Ou vai casar. E aí você tem tempo para desistir. Se a pessoa for... porque aí você vai descobrir quem ela é. Na intimidade. 30 dias de viagem. Não case antes de viajar 30 dias. Depois, reconciliação conjugal. Aposentadoria. Gravidez. Em princípio é uma coisa boa. Aposentadoria é uma coisa boa. Mas exige um grande nível, um grande coeficiente de esforço para nos reajustarmos à realidade. Fim de pagamento de hipoteca ou empréstimo. O cara deve estar tão viciado em ter dívida que quando para de ter dívida deprime. Deve ser isso. Problemas com sogro, sogra, grande sucesso pessoal. Eu estou terminando de ler agora uma biografia muito interessante. Para quem quer se divertir, conhecer um pouco da história da música mundial do finalzinho do século XX, do Keith Richards, que é o guitarrista do Rolling Stones, só sobre grande sucesso pessoal, envolvido com drogas, sexo e rock and roll, mas de qualquer maneira. Esposa iniciante, agora, começo ou fim da escolaridade, agora, ganho de dinheiro inesperado. Eu pensei que ganhar dinheiro não causasse estresse, mas está lá, em 15º lugar. O que eu quero compartilhar com você é que nos 42 eventos elencados pelos 2 cientistas,
45% são bons, são ótimos, são positivos. Ou seja, o estresse não é originário de apenas de eventos ruins, mas qualquer evento, bom ou ruim, que exija de nós um esforço de adaptação. Tipos de estresse. Primeiro, o hipoestresse, por pressão baixa. Tem um amigo que tem simplesmente 150 milhões de reais em ações do Bradesco. Tá bem, né? Ele foi um grande executivo do Bradesco, nascido em Florianópolis, manezinho da ilha, fez um grande sucesso no antigo Banco Inco, que foi absorvido pelo Banco Bradesco. Ninguém era nascido na época que existia o Banco Inco, nem eu. E aí, depois, fez muito sucesso, fez uma carreira brilhante e foi convidado pelo Amador Aguiar, que foi o fundador do Bradesco, uma figura que usava terno e gravata e nunca usou meias. E ele trabalhou ao lado de Amador Aguiar durante 2 décadas, ficou milionário e disse: vou abandonar isso aqui, vou voltar para minha terra. Voltou para sua terra, comprou lojas no shopping, comprou uma grande casa, aplicou dinheiro e deprimiu. E aí, depois um dia nos encontramos: pô, Jojó, eu estou deprimido. Eu era um cara que trabalhava em São Paulo, trabalhava 16 horas por dia, só conseguia dormir com remédio, mas presidentes da República me ligavam, secretários de Estado, governadores, solicitações permanentes, pressão máxima. E um dia cheguei a Florianópolis, não tinha pressão nenhuma. Eu fiquei absolutamente deprimido. Então, hipoestresse é quando nós temos poucos desafios da nossa vida. Nós temos dificuldade de ajustarmos a uma vida de poucos desafios, que é uma característica nossa. Nós não conseguimos ficar parados. Final de semana, às vezes, principalmente domingo, quando começa o programa do Faustão, nós deprimimos, não é verdade? Com todo respeito ao Faustão, que nada mais é do que uma releitura do Chacrinha. Mas o Chacrinha era muito melhor, né, gente? O estresse, ou pressão ótima. Tenho pressões sim sobre mim, mas não comprometem o meu sono, não comprometem minha sexualidade, não comprometem o meu humor, não comprometem a minha produtividade, não comprometem a minha saúde. Então é quando existe um equilíbrio entre a quantidade de energia que demandam meus compromissos e a quantidade de energia que eu tenho armazenado para poder proporcionar. Mas como dizia Coringa ao Batman, para entre a loucura e a sanidade basta apenas um mau dia. E basta um evento dramático para nos levar do estresse para o distresse, ou estresse sobre sobrecarga, que é quando o meu coeficiente de energia não dá conta das exigências que eu tenho no meu cotidiano. Então esses são os 3 tipos de estresse hoje reconhecidos. Bom, continuando nosso bate-papo, eu convido você agora a voltar 200 mil anos atrás, quando os primeiros Homo sapiens trafegavam nas savanas africanas na busca de comida. E lembrando que há 200 mil anos atrás, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar. Nós éramos, na verdade, comida de tigres, de leões. Então, sair para caçar e para dar sustento a pequeninas famílias, poucas famílias de Homo sapiens na África, era um desafio muito grande. Então imaginamos que um antepassado nosso, numa dessas caçadas, encontrava um tigre de dente de sabre. Quando o nosso antepassado identificava a ameaça, o hipotálamo dava um berro, acordando a pituitária, que acordava suprarrenais, era liberada adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, corticoides, liberação de glicogênio, aceleração cardíaca, aumento da pressão sanguínea, baixas imunológicas, contração muscular, e nós estávamos prontos para lutar ou fugir. Ou lutava contra o tigre de dente de sabre, ou se pudesse, fugia. Isto Ramsay denominou de síndrome de luta e fuga, porque ele identificava o mesmo tipo de reação com aqueles camundongos que nós mencionamos no início da nossa palestra. Passaram-se 200 mil anos e hoje nos encontramos aqui em Curitiba. E aí o que acontece? Hoje você acordou
e você olhou para o relógio e era 7h30 da manhã. Eram 7h30 da manhã. E aí você tinha se programado para acordar às 6h30 e o desgraçado do relógio do despertador não acordou. Você olha para o relógio e não é mais o relógio, é um tigre de dente de sabre. Hipotálamo libera, glândula pituitária berra, supraseminais berra, você libera adrenalina, noradrenalina, acelera o coração, aumenta a pressão sanguínea, libera corticóide, glicogênio, defesas imunológicas, e você está pronto para lutar ou fugir contra o relógio. E você pula da cama, adrenalinizado, pronto, porque se sente absolutamente numa situação ameaçadora. E aí você sai de casa, troca de roupa, toma um café, liga o carro e o carro não pega. E não é mais um carro, é um tigre de dente de sabre. Hipotálamo, pituitária, suprarrenais, noradrenalina, adrenalina, aceleração cardíaca, corticóide, glicogênio imunológico, pressão sanguínea, e você está pronto para lutar ou fugir. E aí você faz o carro pegar, dá ré, está super atrasado, vai atravessar a rua e aí vem um caminhão. E aí você... E não é mais um caminhão, é um tigre de dente de sabre. Hipotálamo, pituitária, suprarrenais, noradrenalina, adrenalina, aceleração cardíaca, pressão sanguínea, corticóide, liberação de glicogênio, baixa imunológica, palidez, você contrai as musculaturas e está pronto para lutar ou fugir. Eu estou descrevendo a sua vida, a vida de cada um de nós. Há 200 mil anos atrás, o nosso antepassado, se ele tivesse sobrevivido a um tigre de dente de sabre, ele tinha um mês lá descansando. Baixava os níveis de corticóide, de adrenalina, a musculatura relaxava, ele ficava super feliz, talvez com um olho a menos, uma perna a menos, mas feliz. E o que é que acontece hoje? Eu e você temos no nosso cotidiano 10, 15 eventos estressantes diários. Só que isso está acontecendo há 10, 20, 30, 40, 50 anos. E você está vivo. Você é um sobrevivente. Parabéns. O que acontece é que nós não temos um estilo de vida que nos permita nos recuperar entre um tigre e outro. Porque eles existem. Os tigres de dente de sabre modernos, o trânsito, o ambiente profissional, a relação que a gente tem com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, com a mãe. Não, isso não tem nada a ver. Ou seja, não importa, uma quantidade imensa de coisas. Nós não temos tempo para nos recuperarmos entre um e o outro evento de estresse. E nós pagamos um preço altíssimo por ele. Vamos ver qual é? Antes disso, a maior fonte de estresse moderno... Bom, em primeiro lugar, quero lhe informar que o seu fígado, o seu santo fígado, não tem diferença nenhuma de um antepassado seu há 10 mil anos. Mas o seu fígado, não existe diferença entre o seu fígado e o fígado de um cara, um antepassado seu há 50 mil anos. Nós talvez tenhamos um pouquinho menos de cabelo, menos caninos um pouquinho menos proeminentes, mas é só. A nossa estrutura biológica não mudou nada em 10, 15, 20 mil anos. A maior fonte de estresse moderno consiste na contraditória relação entre uma época de tecnologia espacial versus nossa constituição biológica da Idade da Pedra. E isso tem um preço. Vamos ver agora qual é o preço. Todos nós, recebemos um aluno novo. Eu quero começar a praticar o método de Rose. O método de Rose tem conceitos e técnica. Dentro da parte técnica, nós temos um trabalho excepcional, invejável de reeducação postural, reeducação respiratória, como o curso que nós vamos ver amanhã. E aí chega o nosso aluno novo, e agora vamos ver como está a sua flexibilidade. Aí ele... está duro, musculatura contraída, porque ele está com a musculatura contraída há 30 anos. Quando estamos sob permanente situação de ameaça, consciente ou inconsciente, há uma tensão crônica nos músculos, dores musculares permanentes.
problemas cardíacos, problemas imunológicos pelo comprometimento das suprarrenais, problemas de estômago. Você sabe quais são os 3 remédios mais vendidos hoje no mundo? Paracetamol para dor de cabeça, omeprazol para dor de estômago e Viagra. São os 3 remédios mais vendidos no mundo. Ou seja, dores de cabeça, de cada 10 pessoas, 11 têm dores de cabeça permanentemente. A quantidade de pessoas que têm gastrite é uma coisa impressionante no nosso planeta. Problemas de prisão de ventre, problemas de erupção de pele, problemas de dificuldades respiratórias, as pessoas ficam doentes o tempo todo. Por quê? Porque no esforço de tentarmos nos adaptar a um estilo de vida extremamente estressante, que demanda uma quantidade de energia imensa, e nós não estamos dando conta disso, o que acontece é que a máquina humana entra em estresse. E ao entrar em estresse, fica vulnerável. E eu tenho certeza que num grau menor ou maior, nós nos identificamos pelo menos com 3 situações apresentadas por esse desenho. Qual é o custo do estresse hoje na sociedade contemporânea? O estresse é responsável por mais de 50% de quedas dos níveis de produtividade no Brasil. Mais de 80% das visitas aos médicos nos Estados Unidos são decorrentes de doenças motivadas pelo estresse. 150 bilhões de dólares são gastos pelas empresas anualmente em todo o mundo com indenizações, hospitalizações, medicamentos, horas de trabalho perdidas e substituição pessoal. Você que trabalha em qualquer empresa, quando é que todo o seu pessoal esteve lá presente quando não tinha alguém doente? Sempre tem alguém doente. Sempre tem alguém em desajuste em relação às pressões. Durma-se agora com um barulho deste. A cada ano, em função do estresse, surgem 4 novos milhões de hipertensos no Brasil, dos quais 700 mil contrairão doenças cardiovasculares e 250 mil não sobreviverão. Bom, agora, será que a gente consegue colocar uma música? Deixa eu ligar aqui. Agora nós vamos apresentar para você 8 sugestões, a adoção de 8 hábitos que não é apenas o Jojó, mas 8 hábitos que, se você adotar, farão a diferença com relação à maneira como você gere o seu estresse, lhe trazendo mais qualidade de vida. A maioria das sugestões colocadas aqui, cadê o meu amigo? Você pode colocar. A maioria delas são sugestões recorrentes de todos os especialistas nessa área. Então vamos lá. Cultive seus amigos. Eu tenho um curso de gestão do estresse. E neste curso, em algum momento, eu peço para que os participantes elenquem seus amigos. Não os conhecidos. Sabe quem são seus amigos? Aqueles que irão ao seu enterro. Quantas pessoas serão ao teu enterro? Eu tive uma namorada que não queria morrer de nenhum jeito num dia de semana. Ah, Jojo, vai ser um fracasso. Preocupação dela. Cada um, né? E porque hoje em dia, você parar para se despedir de um amigo é porque ele é seu amigo. Quantas pessoas irão ao seu enterro? Neste curso, quando as pessoas elencam seus amigos, eles descobrem que tem poucos amigos. Mas o mais triste, eles descobrem que tem pouco contato hoje com seus amigos de sempre. Amigo é aquela pessoa que não tem inveja de você, ou então tem uma inveja branca. Torce pelo seu sucesso, cuida de você nos momentos de tristeza e dor que são inevitáveis, e sempre está com você, seja na alegria ou na tristeza. Então, é muito importante que nós tenhamos amigos com quem compartilhar. Não apenas aquelas pessoas com quem nós fazemos negócio, são importantes,
não apenas os nossos clientes e fornecedores, não apenas as pessoas com quem trabalhamos, mas aqueles amigos, aqueles que nos estão acompanhando agora à distância, para a maioria de nós, há 20, 30 e 40 anos. Há quanto tempo você não liga para o seu amigo? Há quanto tempo? Hoje nós temos WhatsApp, nós temos um Messenger, nós temos a mensagem do celular, nós temos um monte de recursos, temos telefone, não sei se você acredita, mas não existe. Para você dizer, amigo, eu estou com saudade de você. Eu hoje estava entrando em Curitiba e mandei uma mensagem para um velho amigo, Gilberto, que eu não vejo há tanto tempo, descobri que ele está fazendo muito sucesso. Então, nós temos que procurar e alimentar essa relação como parte da nossa estratégia para gerir melhor nosso estresse. Nós temos que conviver com eles, nós temos que rir com eles, nós temos que sentir que não estamos sós. E lembrando, você casa, separa e nunca mais vê aquela desgraçada, mas seus amigos serão para sempre. Ou desgraçado, né? Então, vamos cultivar nossos amigos. Hoje, todo mundo aqui vai ligar para um amigo ou mandar no mínimo uma mensagem que é mais barata. Mas o telefone está muito barato. Ligue, fale, eu estou com saudade de você, eu gosto de você, você é meu amigo para sempre. E marque um café, marque um jantar, marque uma viagem, marque qualquer coisa. Resgate seus amigos. Seja generoso. Eu estou olhando aqui, todos nós temos mais do que precisamos. Participe de ações sociais. Participe e contribua com entidades assistenciais para esse mundo. Você vai gastar 200, 300 reais por mês. Alguns custam 30 reais por mês, gente. Alguns são 10 reais. Dedique um dia do seu mês para trabalhar com pessoas que necessitam. Você não tem ideia como você pode fazer o bem às outras pessoas. Mas você não tem ideia de como isso faz bem para você fazer o bem. Quanto mais nós cuidamos das outras pessoas, nós temos aquele sentimento que não tem preço, que nada pode comprar, do dever cumprido. Se nós pudéssemos retirar 10% de tudo que ganhamos, se todas as pessoas do mundo compartilhassem 10% do que ganham, não haveria miséria no mundo. A generosidade, além de poder ajudar muita gente, é uma ótima ação para nos ajudarmos, porque gera em nós um sentimento de paz que não tem preço. E o sentimento de paz é o oposto do sentimento do estresse. Isso é uma experiência incrível e que deve ser cultivada. Então hoje, vá lá, abre a internet e faça a sua primeira débito automático para uma entidade assistencial que está precisando. Tem um monte delas. Um monte. E uma esmola. Se você não quiser dinheiro, dá comida. Mas cada um sabe como tem que fazer. Mas apenas isso. Cultive a generosidade. Independentemente do quanto você acha que você ganha pouco, você sempre pode ajudar. E isso fará diferença da pele para dentro. O coração estará em paz. Adote um animal de estimação. Pelo amor de Deus, não pode ser uma jiboia. Hoje estávamos conversando no carro. Se você tiver uma jiboia... Eu tenho um amigo que tem uma jiboia. Gaúcho. Não tenho nada contra os gaúchos. Metade do meu sangue é gaúcho. Mas aqui uma jiboia, eu só estou falando, porque tem essa jiboia, ela não, todas as vezes que ele chega em casa, ele não sacode o rabinho para recebê-lo. Inclusive existe o perigo dela comê-lo. Mas quem tem um animal de estimação sabe do que eu estou falando. É uma experiência incrível a relação que nós construímos com animais de estimação. E estatísticas demonstram que pessoas que têm animais de estimação vivem mais, são mais felizes e são menos estressados. Porque a relação de amor que se constrói entre você e um cão... Eu tenho cães, é isso que eu vou falar, mas que diz que quem tem gato também é a mesma coisa. Mas que você tem com um cãozinho, não tem igual. É um amor que não morre nunca.
é algo que faz seus... Inclusive, às vezes, quando eu estou com um pouquinho de insônia, eu penso nos meus cachorrinhos, vem uma onda de felicidade e eu durmo que nem um anjo. Então, adotar animais, se você for um cara que tenha um bom valor para investir, adote um cavalo. Cavalos são extremamente inteligentes, mas é caro. De qualquer maneira, existem campanhas de adoção de cães de rua, existem campanhas de adoção de animaizinhos abandonados, existe uma série de campanhas, independentemente da opção que você faça. Tenha um animal de estimação e você sempre, quando chegar em casa, terá exatamente um anjo peludo para recebê-lo. Isso faz toda a diferença na nossa qualidade de vida, pacifica o nosso coração e nos estressa menos. Tem um hobby. Hobby é qualquer atividade que você realize sem fins econômicos e no qual você possa se absorver durante 2, 3 horas por semana ou mesmo 1 hora, e onde você por um momento possa se desligar até da sua família, um momento de absorção em si mesmo. E eu tenho um case muito curioso. Eu tenho um amigo que é querepeiro e que gosta muito de marcenaria, e ele construiu centímetro por centímetro, esculpiu um veleiro gigante. E eu falei: Giovanni, você na verdade tinha que abrir um atracador, como é que chama esse negócio de construir barco? Um estaleiro, e fazer do crepe o seu hobby. E aí hoje ele tem um barco transoceânico, gente. E ele construiu 3 anos construindo, construiu tudo sozinho. Madeira, foi trabalhando. Não importa. Pode ser pintura, pode ser literatura, pode ser um esporte não competitivo, né? Pode ser qualquer tipo de atividade onde você tenha... Acho que game não vale, viu, gente? Mas de qualquer maneira, onde você possa por um momento ter aquela sensação que você expressa algo de dentro de si, uma reconexão com algum talento, alguma habilidade ou algum sonho que você queira realizar, e a partir dali desfrutar-se de si, absorver-se em si e por um momento desconectar-se de toda a outra realidade que é tão importante e valiosa, mas para fazer uma reconexão. Todos os especialistas mencionam que a adoção do hobby faz a diferença. Estamos indo bem, estamos quase no final. Alimente-se bem, pelo amor de Deus. O que cada um sabe, existem centenas de sistemas alimentares. Existem profissionais especialistas para construir a alimentação ideal para você. Uma alimentação que seja saudável, mas que seja prazerosa, pelo amor de Deus. Giló não dá. Então, mas nós somos aquilo que nós comemos. Dependendo da quantidade de comida que absorvemos e do tipo de comida que nós absorvemos, nós vamos dormir melhor e com mais profundidade, ou dormir menos e superficialmente. Nós vamos ter mais humor ou menos humor. Nós vamos ter mais criatividade ou menos criatividade. Nós vamos ser mais produtivos ou menos produtivos. Nós vamos ser mais amorosos ou menos amorosos, ou vamos sermos mais felizes ou menos felizes. A alimentação tem tudo a ver com qualidade de vida, tem tudo a ver com felicidade, tem tudo a ver com gestão do estresse. Passe o dia tomando café e você sente o que é uma pessoa estressada. Isso não quer dizer nada, porque eu amo café, mas até as 4 da tarde, que estão no durmo, né, gente? Então, de qualquer maneira, cada um de nós sabe intuitivamente aquilo que lhe cabe como uma boa alimentação. Se você tiver dúvida, existem especialistas. E no método de Rose, nós temos um sistema alimentar chamado uma alimentação extremamente inteligente, extremamente saborosa, extremamente saudável, extremamente nutritiva, uma delícia de alimentação, que inclusive vamos desfrutar amanhã, ao meio-dia, não é verdade? Gestão do tempo. Eu tenho um curso sobre gestão do tempo, ministro há muitos anos, é um sucessinho. E aí, no início do curso, eu pergunto assim para os participantes: quem daqui usa agenda? Aí, menos de metade das pessoas usam agenda, o que é um erro. Apenas 1% da população não precisa de agenda, todos os outros precisam. E aí eu pergunto em seguida: dos que utilizam agenda,
quais os que utilizam a agenda de uma forma inteligente? Aí um levanta a mão pela metade, o outro pela metade, e alguém sempre pergunta: Jojó, o que é uma agenda inteligente? E aí eu digo, se você está perguntando é porque você não usa de forma inteligente. E para ilustrar eu vou contar uma rapidíssima história. Inclusive eu conto isso no curso. Um professor chega com um recipiente de vidro vazio, coloca na mesa diante da sua turma de alunos e com algumas caixas com conteúdos misteriosos. Ele pega a primeira caixa e vira sobre o recipiente de vidro, enchendo o recipiente de vidro de bolas de golfe. E aí ele olha para o grupo como esse agora e pergunta: o meu recipiente de vidro está cheio? E aí os alunos: claro, professor. Ele dá uma risada enigmática, pega um segundo caixa e vira. E aí derrama bolinhas de gude que brincam entre as bolas de golfe e enchem o recipiente até a borda. E ele pergunta: e agora o meu recipiente de vidro está cheio? Agora está, professor. Ele dá outro sorriso enigmático. E aí pega uma outra caixa e vira. E milhões de grânulos de areia bailam entre as bolas de golfe e as bolinhas de gude e enchem o recipiente até a borda. Aí ele olha para a turma a terceira vez e pergunta: e agora, gente? O meu recipiente de vidro está cheio? Eles nem respondem. Ele pega uma fumegante taça de café do Franz Café, toma um gole e vira. E o café é absorvido pela areia. Então ele se dirige para o grupo, como eu me dirijo agora para você. O recipiente de vidro é a nossa vida. E as bolas de golfe são os motivos pelos quais vale a pena viver e às vezes até morrer. Então, a nossa vida deve estar cheia de bolas de golfe. As bolinhas de gude são coisas importantes, mas jamais devem ser priorizadas em relação às bolas de golfe. E areia é só areia. Mas se eu e você enchermos nosso recipiente de vidro, a nossa vida de areia, não haverá lugar para as bolas de golfe. Gerir o tempo é basicamente trazer as bolas de golfe para a nossa vida. Os nossos sonhos, as coisas que realmente fazem importância na nossa existência. Uma agenda não deve ser uma agenda de eventos e compromissos, deve ser uma agenda de vida. E a gestão do tempo é a capacidade de definir o que é primordial, o que é prioritário, trazê-lo para a nossa agenda e transformá-lo em realidade, porque não seremos totalmente infelizes, só estaremos basicamente construindo uma agenda para as outras pessoas. Ria mais, chore mais e agradeça mais. Ria as bandeiras desfraldadas, chore quando sentir saudade. Você já viu alguma vez excursão de viúva? Não existe, porque as esposas choram quando vem Babilônia. Passou uma pessoa mais triste, chora junto. As mulheres choram aos montes e os homens são durões. Aos 60 eles morrem, elas pegam a aposentadoria deles e vão passar excursões pelo mundo. Nós precisamos rir mais, nós precisamos chorar mais. São os mecanismos naturais pelos quais nós desopilamos a alma, o espírito e o coração. Então é fundamental que exercitemos esse tipo de experiência. E nós que somos os homens, vamos ser menos durões. Eu hoje em dia, qualquer filmezinho, eu já estou me esbugalhando em lágrimas. E não tenho vergonha nenhuma. Chorar é muito bacana. Outro dia estava lendo um post de um amigo, e aí eu comecei a chorar mesmo de tristeza. E aí veio uma pessoa que botou a mão no meu ombro me consolando. Disse: não precisa consolar não, chorar é bom. E agradeça. Se faz favor, pelo amor de Deus. Temos mais do que precisamos. Todos nessa sala têm mais do que precisam. Vamos agradecer a vida que temos. Todos os dias vamos olhar para a nossa vida e dizer: muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho mais do que eu jamais pensei ter. Todos temos mais do que precisamos.
Não que se você for acreditar na propaganda, ela sempre vai dizer que você não tem o suficiente. Não é isso. Mas se você olhar para si, meu Deus, a vida é dadivosa. Você está vivo, você está no lucro. Eu queria ver se você tivesse as 7 palmos abaixo da terra, eu queria ver se você não estaria reclamar. Aí você teria que reclamar. Agradeça. Agradecer, rir e chorar são desopilantes, fazem bem à alma e reduzem drasticamente nossos níveis de estresse. E por último, como não poderia deixar de ser, me perdoe se eu puxo a brasa para o meu queijo coalho, porque como eu não como sardinha, então eu sou vegetariano, então eu não vou puxar para a minha sardinha, eu puxo a brasa para o meu queijo coalho. O método de Rose é o ó do Borogodó. É o máximo. Praticar o método de Rose faz a diferença na nossa vida. Eu continuo praticando e me encantando 40 anos depois. Praticar o método de Rose é uma experiência incrível de transformação, de aprendizado, de autoconhecimento. Se você... Muitos aqui são praticantes do método, não é verdade? Mas se você não pratica o método, venha conhecer o método. Mais do que tudo, nós somos uma linda família mundial de pessoas incríveis que é uma tesão incrível conviver. Pessoas lindas por dentro e por fora. Que eu fico pensando que amanhã eu vou dar um curso para alunos do método de Rose e eu já estou feliz antecipadamente. Então, mas venha praticar o método por todas as coisas boas que ele faz. E uma das mais importantes é: eu duvido, isso é muito antigo, que depois de uma primeira prática do método de Rose, quando você sair da prática, você não vai saber o que é mais estresse. Os alunos aqui concordam comigo ou não? Sim. Acabou a prática, você está nas nuvens. Só que daqui a um dia você tem outra vez isso. Ebas. E outra vez, ebas. Não para de ter ebas na nossa vida. Fica aqui, em nome das escolas do Método de Rose de Curitiba, o convite para que você venha conhecer este trabalho mundial de reeducação comportamental, alta performance e qualidade de vida, que é um orgulho para todos nós e que hoje se espalha pelo mundo. Ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar, não podemos abrir a porta da mudança de outra pessoa. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Eu sei que os diretores aqui, os instrutores gostariam de mudar a sua vida, de ajudá-lo a mudar a sua vida, mas nós não conseguimos fazer isso, porque a porta da mudança, ela só tem trinco pelo lado de dentro. Nós não conseguimos abri-la para você. É você que tem que abri-la. A decisão é sua sempre. Se você quiser conquistar uma gestão maior do estresse, mais qualidade de vida, praticar o método, a decisão é sua. Nós não podemos empurrar você para dentro da escola e adotar os hábitos aqui inseridos. Estamos terminando, e para encerrar, um poema que eu escrevi há muito tempo atrás e que fala do poder das escolhas e que eu acho muito bonito. Dizem que não posso mudar o mundo, mas posso escolher mudar o meu mundo. Então escolho perdoar os meus desafetos. O tempo é precioso demais para me melindrar. Escolho compartilhar minhas descobertas, meu riso e a boa mesa. Escolho agradecer aos meus pais pelo presente da vida. Independentemente dos seus erros, hoje eu sei que eles sempre fizeram o melhor. Escolho amar os meus amigos, recentes ou antigos, próximos ou distantes, porque eles sempre serão aqueles com quem sempre poderei contar, seja na dor ou na alegria. Escolho agradecer a todos que confiaram seu coração a mim. Serei eternamente honrado pela entrega e perdoe-me se não fui perfeito. Juro que tentei ser. Escolho ser generoso, pois a vida é curta demais para a mesquinhez. Dela ficará a lembrança do que eu fui nas mentes dos que ficaram, e eu escolho que seja a melhor recordação possível. Escolho me indignar pelas injustiças e lutar para fazer um mundo mais justo, em pensamentos, palavras e principalmente nas ações do cotidiano,
que é o único tempo e espaço onde eu posso fazer realmente a diferença. Escolho cultivar o amor e cuidado pelos seres vivos e por esta grande e linda nave perfeita e frágil, a Terra, para que os meus descendentes tenham direito a um futuro e possam extasiar-se com o existir. E principalmente escolho cultivar este poder formidável de realizar eleições poderosas todos os dias da minha curta existência, para fazer extraordinária como retribuição pela dádiva da vida. Acabou-se o que era doce, junto com a música, quem comeu arregalou-se. Até amanhã no nosso curso Respire Muito Bem com os pulmões que você tem. Muito obrigado.